Olá, tudo bem? Essa semana nós vamos falar sobre ansiedade, como eu prometi. E nós vamos usar esse tema falando a respeito de ansiedade pessoal, profissional, sentimental, financeira e espiritual. Hoje, por exemplo, nós vamos falar somente sobre pessoal. Amanhã sobre profissional e assim sucessivamente, ok? Então vamos lá. É muito extenso esse tema. Então, eu só vou falar alguma coisinha só para dar algumas dicas. Mas eu quero começar falando com vocês a respeito de uma história que aconteceu comigo ontem. Impressionante, aconteceu comigo ontem. Um motorista de Uber, ele peguei ontem para ir para um local e a gente foi conversando, sendo que quando nós estávamos para subir o viaduto, nós vimos assim uma fumaceira muito preta, muito densa. Aí conversamos, meu Deus, o que será isso? Parece fumaça de pneus, tá meio estranho, o que está acontecendo? E a gente tinha que subir o viaduto e ir para o outro lado e a fumaça estava do outro lado. E a gente estava pensando, será que vai ter engarrafamento? Será que foi algum carro que bateu? Sei lá, tá pegando fogo. E quando nós descemos o viaduto, nós descobrimos que eram, sim, vários pneus. Tacaram fogo em vários pneus que estavam próximos na calçada, colado numa escola. E ali o motorista chegou para mim e falou assim, nossa, às vezes essas coisas assim eu tenho muito medo. Eu falei assim, poxa, mas você trabalha na rua e fica com medo? Como assim? Aí, poxa, é minha área, eu gosto de conversar sobre essas coisas. E aí o motorista foi falando dos seus medos, das suas limitações, situações de pânico que ele passava. E eu fui fazendo uma investigação, conversando, pedi licença, claro. Eu falei assim, poxa, eu trabalho nessa área, será que eu poderia te ajudar agora, no momento? Claro, sim, pode. Aí eu falei, poxa, tenta se lembrar o que aconteceu na tua infância ou na tua adolescência que venha te trazer algum sentimento de medo, de pânico, de insegurança, algo assim. E aí ele chegou para mim e falou assim, eu não consigo lembrar dos meus 12 anos para trás. Eu não consigo lembrar. Mas eu sei que eu sou... tenho muito medo, eu sinto pânico, eu quero ficar preso dentro de casa, e para trabalhar é muito difícil para mim. Só que eu preciso pagar contas, eu preciso vir trabalhar. Mas é uma dificuldade muito grande. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente precisa identificar por que a gente está se sentindo assim tão inseguro, com tanto medo. Sabe, existem problemas na infância, na juventude, na adolescência, mas também existem traumas que podem fazer a gente se sentir assim. Isso tudo pode gerar uma carga de emoção muito grande. E nessa carga de emoção pode virar ansiedade. A ansiedade, ela é muito concentrada, ela leva você a picos, sabe, de comportamentos que você não consegue se controlar e pode até virar um pânico ali naquele momento. E o pânico nada mais é do que a falta de controle momentânea daquela situação. Então, quando você vê que você perdeu totalmente o controle, você acaba gerando daquela ansiedade um pânico. Então, a coisa é muito séria, muito séria. E, no final das contas, a gente descobriu o seguinte, que ele não sabia dizer não, ele não sabe dizer não. E é isso que eu quero falar contigo. Quando a ansiedade na vida pessoal, ela bate através de um trauma, seja na infância, na adolescência, na juventude, na vida madura, ou através de um trauma, com certeza a pessoa vai ficar com medo de dizer não, a pessoa fica com um comportamento de insegurança, tem imaturidade na tomada das decisões. Então, o que a gente vê nessa situação? A gente vê pessoas que não sabem decidir e deixam a vida sair por aí, deixa a vida me levar. Essa é a frase mais conhecida e utilizada. Então, o que você quer da sua vida? Você quer deixar a sua vida te levar? Você precisa aprender a decidir o que você quer. Precisa saber o que você quer.
Não deixa que essa ansiedade venha tomar conta de você. Então, eu anotei aqui algumas dicas para passar para você. Então, vamos lá. Não tome decisões precipitadas. Se possível, diga que vai pensar e depois você dá a resposta. Entendeu? Não precisa você dar a resposta na hora, a não ser que você esteja no momento de emergência. Tem uma urgência, você tem que tomar atitude correndo. Então, se você não precisa tomar atitude correndo, não precisa dar a resposta na hora. Porque às vezes você vai dizer um sim, pode contar comigo, eu vou, eu faço, eu isso, eu aquilo. Mas você está querendo dizer um não e você vai se autoagredir. Você vai fazer mal para você. Isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar raiva, angústia, depressão, seja lá o que for. O acúmulo vai ocasionar problemas. E, sabe, isso é evitável. Você pode evitar, desde o momento que você não tenha medo de dizer não. Segunda dica. Não vá contra os seus valores e contra o que você acredita. Se você disser sim para alguém ou para alguma coisa que você não acredita ou que você não gostaria de estar fazendo porque isso vai te fazer mal, o que acontece com você? Você vai simplesmente ver a sua história ficar ruim. Então você tem que tomar suas decisões dentro daquilo que você acredita, dentro dos seus valores. Se você acha que é errado, não faça. Não faça. Continuando aqui. Terceira dica. Não tome decisões nos momentos de fortes emoções. A não ser que você esteja, de novo, com uma emergência. Por quê? As fortes emoções, como por exemplo, muito feliz, ou está muito triste, ou com muita raiva, a sua decisão baseada naquele momento poderá trazer consequências graves. Imagina, quando você está feliz demais, você chega para todo mundo, você faz tudo, aceita tudo, você permite tudo. Você quando está muito triste, você está muito fechada, você toma decisões que poderão fazer com que você se sinta pior. E você com raiva, imagina você com raiva. Você pode tomar decisões que lá na frente você venha se arrepender de maneira incrível. E tem gente que tem inclusive dificuldade de pedir perdão, não é? Ou de perdoar. E aí, eu digo para vocês o seguinte, não tem só as emoções ruins em relação à ansiedade. A ansiedade pode também ser boa. E eu quero fechar com vocês em relação a isso. Eu conheço a história quero contar para vocês a história de um profissional muito bacana, que a esposa ficou grávida, e ele mandou uma foto pro grupo, os dois abraçados, sorrindo, olhando para cima, com um negócio que solta fogos, né? De cor azul ou de cor rosa. Fizeram chá de revelação. E aí, quando eles estouraram, o fotógrafo, ele captou aquela alegria, aquela imagem linda dos dois sorrindo alegres quando viram aqueles fogos rosa. Mas antes daqueles fogos rosa, aquela fumaça rosa aparecer, sabe o que apareceu? A ansiedade boa. A ansiedade. Vai ser o quê? Tenta imaginar uma semana antes eles terminando os preparativos para fazer a festa, o chá de revelação. Então aquela alegria linda dentro deles, eles, sabe, convidando as pessoas, e no dia aquela ansiedade linda, todo mundo brincando, rindo, curtindo a chegada da pequena Helena. O nome dela é Helena, já foi escolhido. Olha que lindo, olha que lindo. E aí, olha, imagina essa sensação, essa emoção, é maravilhosa. Então coloca no seu coração o seguinte, não existe só ansiedade ruim, existe também ansiedade boa. E eu quero encerrar falando um versículo que está em Isaías 41, eu vou ler aqui. Isaías 41, 10, que diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, em termos de ansiedade pessoal, confia em Deus. Leia mais esse versículo. Não temas.
São 365 não temas que existe escrito na Bíblia. Um para cada dia do ano. E você? Precisa temer mais? Acalma o seu coração, entrega tudo ao Senhor, decida com cautela e saiba que nem toda ansiedade é para te destruir. Ok? Um beijo no seu coração, até a próxima. E tem mais, se você gostou desse vídeo, compartilha, clica aí em curtir, porque com certeza você vai estar ajudando outras pessoas e a mim também a divulgar o trabalho. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a ansiedade profissional. Vamos lá. Tchau, tchau.